Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo pré-jogo aí de Fortaleza e Criciúma pela 22ª rodada do Brasileirão. O 21º jogo do Fortaleza, né? O Fortaleza tem um jogo a menos comparado a algumas equipes. Pode fazer o Fortaleza colar de vez aí nos primeiros colocados, né? Como vocês estão vendo aí a classificação. Caso o jogo do Fortaleza acontece sábado, 16 horas, caso o Fortaleza vença o Criciúma no sábado, né? Ele vai dormir na vice-liderança do campeonato, a um ponto do Botafogo, para os seus adversários, sem dúvida nenhuma. Então é importante demais os pontos, os 3 pontos no Castelão. O Fortaleza é o único time que ainda não perdeu no Castelão, tem mais de 80% de aproveitamento, com 8 vitórias e 3 empates. Então, e essas 8 vitórias são todas em sequência, né? Então, os últimos 8 jogos do Fortaleza em casa pelo Brasileiro são todos vitória. Então, que nesse jogo pode ser mais uma vitória. O Criciúma que está nessa classificação, né? O Criciúma que vem de 2 vitórias, vem um bom momento, talvez o melhor momento da equipe no campeonato. Não vou focar muito no Criciúma, né? Porque já saiu no último dia, no vídeo anterior, saiu um vídeo a gente falando um pouco sobre o Criciúma, como ele chega, quais os desfalques. Então dá uma olhada aí no vídeo anterior sobre o Criciúma, que é importante pra gente saber o adversário, né? Como chega o Criciúma para esse campeonato, para esse jogo, né? No Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, um jogo importantíssimo. Mas falando do Fortaleza que deve poupar alguns jogadores, né? Visto que esse jogo é a prévia, é um jogo antes das oitavas de final da Sul-Americana, e todo mundo sabe que a diretoria, jogadores, comissão técnica está muito focado na Sul-Americana. O que levou até certo debate, né? Essa incrível campanha do Fortaleza no Brasileirão e a Sul-Americana. O Fortaleza deve priorizar qual? Brasileiro, Sul-Americana. E muita gente vem debatendo sobre isso, né? Sobre o que o Fortaleza deveria priorizar. Mas sem dúvida nenhuma, Fortaleza deve colocar à disposição, não deve tirar o pé nem nada disso. Só que ele deve poupar alguns jogadores, priorizar o jogo de quarta-feira. E a gente vai falar sobre, né, agora, sobre algo, quem deve ser poupado, quem deve ser titular nessa partida e quem volta, que não esteve disponível no último jogo. Então, a princípio, só a notícia é que o Pochettino já está tudo certo com ele já deve voltar agora contra o Criciúma. Só que não sabemos se ele vai ser escalado ou não, né, se ele vai ser preservado por vir de lesão, para o jogo com o Rosário. Mas o Hércules, que não jogou contra o Cruzeiro, que estava com o vermelho, então acho que o Hércules deve jogar, né? Até porque ele já não jogou contra o Cruzeiro, estava suspenso, então deve voltar o Hércules aí no time. Eu acho que o Vojvoda se chutando, nunca dá para imaginar o que passa na cabeça do Vojvoda, mas ele deve poupar de repente o Brits, que vem fazendo muitos jogos em consequência, né? Em sequência aí. Colocar o Dudu, talvez, se o Tinga não tiver condição, depois de muito tempo o Dudu pode ser titular na lateral direita. É o que eu acho. A não ser que o Brits realmente queira, enfim, mas eu acho que se ele for poupar alguns jogadores, o Brits é um deles que deve poupar. Acho que a dupla de zaga deve ser a mesma. Pacheco deve ser poupado, vem jogando muitos jogos. E o Felipe Jonathan deve voltar, né, para ser titular nesse jogo. Como falei, o Hércules volta. O Martínez a gente não sabe se ele tem condição de sair jogando ou não, né, que é importante também. Breno Lopes vai vir com uma sequência grande de jogos. Eu acho que ele pode ser que utilize o Moisés nesse jogo. O Kaiser, o Luciano acredita que não volta para esse jogo, então vai ter que ser ele mesmo, Renato Kaiser. E eu acredito até que o Marinho vem jogando nos últimos jogos. É possível, ele pode botar até o Pikachu, né, que já vê alguns jogos que não entra. Então acho que ele pode colocar o Pikachu aí no lugar do Marinho. Então, é o que eu acho, pelo menos no setor ofensivo, eu acho que é o mais provável de acertar, né. Acho que ele deve preservar o Breno Lopes. Isso não garante que eles não entrem no segundo tempo. Deve colocar de repente Moisés, Pikachu e Kaiser, né, no ataque. E no meio fica aí a dúvida. Eu acho que o Hércules deve voltar, até porque não jogou o último jogo. Pochettino, não sei. Sinceramente não sei se ele vai. De repente ele pode colocar o Zé Wellison no lugar do Sacha, que vem muito bem, né, para preservar. A gente não sabe. Mas se tivesse que chutar mesmo, eu acho que ele iria com Sacha, Hércules e Rossetto. Eu acho que o Rossetto é um jogador que não vai ser poupado, tem uma forma física muito boa, então acho que ele mesmo vai querer jogar. Então acho que deve ser mais ou menos assim, né? Algumas mudanças para esse jogo, que isso não desanima o torcedor, né? Que o nosso elenco é muito forte, que o Fortaleza com certeza está focado também nesse jogo, que vale muita coisa, né? Uma permanência ali na parte de cima e consolidar cada vez mais a cada rodada, a cada jogo, quem sabe nessa disputa pelo título. Beleza, galera? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Como eu falei, assista o vídeo aí do Criciúma, né? Detalhei mais a equipe do Criciúma, como chega para essa partida com Fortaleza, que é muito importante, que a nossa adversário, o Criciúma, não é barata tonta, né? Não é adversário fraco.
Então dá uma olhada aí no último vídeo para você ficar ligado como chega o Criciúma nesse jogo. Beleza, galera? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço, até uma próxima. Valeu!